A emissão de cotas não dilui o cotista? É uma pergunta. Então, por que dizem que é favorável aos cotistas? Vamos lá, você tem basicamente dois tipos de diluição que podem ocorrer e não necessariamente irão ocorrer. Qual é a primeira diluição? A diluição de participação. Então, você tem 1% de um fundo imobiliário, ele faz uma nova emissão que dobra de tamanho e você não exerce. Ou seja, você não tem mais 1% do fundo e passaria a ter 0,5%. Esse é o primeiro ponto, tá? Quando você está falando de fundos grandes, populares, não é normal você ter 2, 3, 4, 5% de um fundo imobiliário com patrimônio de 5 bilhões de reais. Então você normalmente tem, assim como eu, 0,0000 qualquer coisa, né? Então é normal isso. Então, quando tem uma nova oferta e você não exerce os seus direitos de preferência, sim, você vai ser diluído com relação à sua participação. O quanto isso é ruim? Sendo muito franco com você, isso em tese não muda muita coisa. Daqui a pouco nós vamos ter fundo de 10, 15, 20 bilhões de reais, e se você tiver 10, 15, 20 mil reais, isso já tem uma participação muito diluída, isso não vai fazer muita diferença para mudar o desenvolvimento de um fundo para lá ou para cá. Isso não deveria ser um critério de exclusão, de entender se a emissão é ou não favorável. O grande ponto, e aí sim agora é importante trazer esse destaque, é que algumas emissões, se forem feitas abaixo de valor patrimonial, ou se os custos da oferta forem financiados pelos atuais cotistas, aí sim essa oferta tem um efeito dilutivo. Por quê? Porque você vai estar transferindo VP, ou seja, você vai estar transferindo valor patrimonial para os cotistas que vão exercer no seu lugar, caso você não exerça. É quando você tem um fundo que está pagando ali, por exemplo, 70 centavos por cota. Aí ele faz uma nova emissão de cotas, traz ativos novos e passa a pagar 60. Então você teve uma diluição financeira de alguma maneira, ou seja, aqueles novos ativos que foram integralizados, eles foram integralizados a uma rentabilidade inferior, né, àquilo que já estava dentro do fundo, né? Obviamente, isso não é bom, ainda que vai ter algumas pessoas que vão dizer o seguinte, mas diluiu bastante o risco, aumentou a liquidez, concordo, mas eu acho que isso não é bom na média, eu acho que sempre o cotista tem que ser beneficiado de alguma forma, sem perder rentabilidade, sem perder renda por cota, que eu acho que, né, é o mais importante. Claro que, quando os juros estão baixos, a gente já viu exemplos de fazer uma emissão de cotas e, às vezes, os próximos 2, 3, 4 meses serem uma renda um pouco menor, porque é o tempo do gestor alocar. Mas isso é transição, né? É alguma coisa temporária, não é uma coisa, assim, definitivamente ruim, é só uma questão mesmo ali temporária até a alocação dos recursos, tá bom?